Olá, você amante do futebol da capital, sejam todos bem-vindos a mais um podcast do Clássico em Debate. Enfim, vamos falar efetivamente de futebol. Tivemos jogo, mas também tivemos aí o cancelamento da rodada do Catarinense. Muita coisa para a gente conversar nessa tarde de hoje. Temos, além das participações especiais via áudio, de Eduardo Fernandes e Henrique Santos, aqui na mesa ao vivo comigo a estreia hoje de Henrique Moresco. Seja muito bem-vindo, Henrique, ao nosso podcast do Clássico em Debate. Muito obrigado, Alan. Agradecer a oportunidade de estar conversando aqui com vocês, discutindo futebol finalmente, né? Quando recebi o convite, eu fiquei pensando, tomara que tivesse um jogo para a gente estar conversando, estar discutindo. E acho que foi uma rodada, meia rodada, né? Primeira rodada de fase mata-mata, com gols, com jogos interessantes, e a gente vai ter bastante coisa para falar. E também, infelizmente, falar da paralisação, né? Que não tivemos jogos hoje e não podemos estar repercutindo que seriam os jogos de volta, né? E você, Victor, sempre presente na nossa mesa. Seja bem-vindo novamente para falar principalmente do Avaí. Boa tarde, Alan. Boa tarde, Henrique Moresco e a todos que nos acompanham. Vamos poder falar um pouco de futebol, né? Agora, futebol jogado, né? Não só comentar o que a gente esperava do futebol. E só que, infelizmente, hoje que estaríamos aí falando mais um pouquinho de futebol, tivemos o cancelamento da rodada. E é isso aí, vamos escutar aí os nossos amigos para nos dizer em áudio e comentar um pouco. Tivemos aí primeira parte, a primeira perna das quartas de final do Campeonato Catarinense, 4 jogos, né, que abriram essa rodada, que terminaria hoje. Estamos gravando o programa hoje, 12/7, domingo. Previsão do programa hoje era ser gravada realmente hoje, depois da rodada, né? Nosso planejamento era esse, depois da rodada, para levar você que está escutando na segunda-feira ou na terça-feira, para levar o quanto antes para você as informações e as nossas opiniões. Mas, mais uma vez, o mundo parou no futebol catarinense. Mas antes de a gente comentar dessa nova paralisação, desse cancelamento de rodada, vamos falar de futebol. Vamos destrinchar os dois resultados. Primeiro, o jogo lá da Arena Condá. Chapecoense 2, Avaí 0. De antemão, gostaria de passar as informações do jogo. Então, o time do Avaí foi a campo com o Lucas Frigeri. Nas laterais ali, primeiramente o Lourenço. Na verdade, Lourenço não. Primeiro, deixa eu ver aqui. Peraí. Capairton Betão. E na outra lateral, o Lourenço mesmo, né? Tá certo. Eu olhei aqui, mas eu achei estranho, mas é isso É mesmo. Lourenço e Capa. É isso aí. É que o Lourenço costuma jogar lá na frente, né? Eu olhei ali e confesso que as improvisações até me confundem. No meio-campo, com o Wesley e a estreia, enfim, do Ralph. Um pouquinho mais ofensivos ali com o Pedro Castro e o Valdívia. E lá na frente, o Jonathan e o Rildo. Como tem 5 substituições, metade do time foi embora no segundo tempo. Entraram ainda Rafael Pereira, o Vinícius Jaú, o Arnaldo, o Gaston Rodrigues e o da Silva. Ainda estavam lá no banco de reservas, o zagueiro Zé Marcos, aí no meio campo o Jean Martin, o Leonan, lateral, e o goleiro reserva Gladson. Esse foi o time do Avaí que perdeu por 2-0 para a Chapecoense. Chapecoense que teve gols aí do Anselmo Ramon e do Luiz Otávio. Luiz Otávio primeiro, zagueirão grandão, gigante, nunca vi um zagueiro tão alto. Luiz Otávio fez o primeiro gol num bate-rebate dentro da pequena área do Avaí depois do escanteio, e o Anselmo Ramon, já aos 71 minutos, faz o segundo gol da Chapecoense, também em jogada de bola parada. Começando aí com o Victor, o Avaí jogou mal, né, Victor? Muito abaixo das expectativas aí do melhor time da competição na primeira Jogou. fase, e perdeu para uma Chapecoense que está em franca ascensão e torna-se um time muito perigoso, né? Então, o jogo do Avaí, como eu digo assim, ó, o Avaí ele já começou a cara do técnico, né?
Começou jogando ali atrás, esperando a Chapecoense vir para cima. Só que o Avaí não se via a Chapecoense foi para cima, uma roubada de bola do Avaí, e o Avaí com uma vontade de ir para cima. O Avaí jogou muito aquém, assim, o que a gente esperava ver, como tu falou, o elenco do Avaí, no papel ele é bom, a gente entende, né? É compreensível o jogo, depois o Avaí só tava treinando e não tava tendo aquele treino, como é que eu vou te explicar, todos juntos, começou metade para depois ali quando foi para agora ainda Palhoça ali para ter o treino todos. Só que em campo a gente esperava um pouco mais de raça, um pouco assim, mais vontade. E não, eu que acompanhei o jogo, que eu comentei na rádio ali, né, no Clássico em Debate, não vi isso. Eu vi o Avaí muito apavorado, toda hora querendo tocar a bola muito rápido. Até teve uma brincadeira na zaga ali, que é o distanciamento, a marcação muito longe uma da outra, do cada jogador. E eu pensei assim, ó, o Avaí ele tinha que até poder esperar a Chapecoense, para a Chapecoense estar jogando em casa, mas não tanto. O Avaí não passava do meio de campo. E quando passava, perdia a bola facilmente. Ô, Victor, um time apático seria a palavra, né? Um time meio preguiçoso, assim, correndo com o freio de mão puxado. Claro que a gente tem a parte física, com certeza, mas a parte física pegou para todo mundo. Tava todo mundo parado. Então, devia Não, estar com certeza. todo mundo correndo devagar e o time da Chapecoense praticamente dominou as ações. Não foi assim um grande jogo da Chapecoense também, assim, um negócio extraordinário. Fez o mínimo para ganhar o jogo. Agora, algumas posições me chamam a atenção na equipe do Avaí. Os laterais inexistentes de maneira ofensiva e fracos na parte defensiva, Capa e Lourenço, Victor. Não, Capa eu já venho reclamando dele já quando ele voltou. Que ele tinha sido emprestado para o Sport, e aí o Sport não quis mais, ele voltou para o Avaí. Por mim, eu já tinha procurado qualquer time para emprestar ele. Meu ponto como torcedor, como comentarista, Capa já não dá mais. O Lourenço, ele tá jogando na posição que não é dele. Ele é atacante. Mas, como a gente não tem um outro lateral, o Avaí tá. Todos os tanques que chegam ali acabam utilizando ele como lateral. Faz uma baguncinha ali? Faz. Mas não é o que a gente espera. Tanto que a Chapecoense chegou 3 vezes seguidas pela lateral dele. Ele tomou as 3 nas costas. E não pode, que as 3 chegar foi com perigo pro nosso gol. E aí é complicado, porque o Avaí já vem, a torcida, né, já vem pedindo laterais. Aí contrataram o Arnaldo, só entrou na substituição ali no final, quase pro final do jogo. Então para mim não adianta uma substituição desse tipo. Só queima o jogador, porque não vai conseguir fazer nada. E eu vejo que assim, ó, se quer deixar o Lourenço no elenco, coloca ele então no banco, quando precisar, coloca ele para jogar, mas para ser titular, pro que o Avaí precisa, não dá. É, eu vejo que não dá. Também já acrescento Rildo. Toda vez que a bola bateu nele, precisa bater numa madeira. Esse cara me deixou assim, ó, como eu tava até usando, puto. Puto. Que a bola batia no pé dele e saía. Aí uma outra que ele até falaram, o narrador falou: "Ah, ele tentou fazer o toque". Não, ele não tentou fazer o toque. Ele perdeu a bola, o cara da Chapecoense pegou, aí ele deu um carrinho e foi pro Pedro Castro. Ele ainda deu sorte. Então, o Avaí tem que mudar. Tem que mudar quando voltar aí, né? Que seria hoje, o Avaí tem que mudar. Para mim já sai Rildo, entra o Gaston. Tem que mudar a lateral. Já tem que o Rodrigo Santana tem Ô que ver Victor, já mudanças para ontem. Se Diga. jogar o Lourenço para frente e botar o Arnaldo já não ajuda? Bota o Lourenço no lugar do Rildo? Já pode ajudar, já é correria, querendo ou não, o Lourenço sabe correr, sabe ir para cima. O Ele Lourenço é sabe, só não sabe, eu atacante, vejo ele né? marcar. Marcar é Sim, eu só complicado, né? não vê, pro atacante, eu acho que ele, o máximo que ele ajuda, né? Quando eu jogo futsal, a gente diz, não, o atacante geralmente ajuda até a linha do shootout ali, né? Então, atacante em campo assim, vem até o iniciozinho do meio de campo ali, tá muito bom já pra ajudar. Mas É, sim, precisa. já ajudaria duas posições com uma mexida só, né? Podemos dizer assim. Sim, Meio. acaba até queimando ele. Justamente. Ficar tomando bola nas costas o jogo todo, o pessoal começa a pegar no pé e vão dizer que o jogador é ruim. E ele é um bom nome Sim, do Avaí, um jogador ainda a ser lapidado, um jogador jovem ainda. Mas não dá para ficar botando em qualquer posição ali pra
quebrar buraco. Só continuando assim, antes de a gente passar também pro Henrique dar a opinião dele, o Ralf bem acima do peso, hein, Victor? Minha opinião, o Ralf acima do peso, dava para deixar. Tava pesadinho. Dava para deixar treinando um pouco mais, entrar quando tiver melhor fisicamente, porque na parte final do jogo ali foi sofrível para correr. Pesadinho. E eu vejo assim, ó, o Avaí contrata alguns jogadores. E aí os jogadores chegam, aí jogam o primeiro jogo. Vou dar o exemplo do Gastão. Quando entrou, já entrou bem, pedindo bola, marcou um gol. Depois desse jogo, eu nunca mais vi ele entrar como titular ou entrar assim logo no segundo tempo. Aí eu olho e ele tá bem fisicamente. Aí tu vê que o Ralf não tá bem fisicamente. Já quando ele chegou aqui já deu para perceber. A gente entende, cara, tava meio que parado treinando, mas não é aquele treinamento todo que era para ter, né? Uma sequência. Mas acredito que para os próximos jogos, né, tendo uma continuidade, ele vai melhorar e vai mostrar o futebol dele. Não, Mas aí ele qualidade tem. podia ter. Sim, mas é que eu digo, eles podiam ter substituído ele no segundo tempo. Não precisa deixar ele jogar, se matar ali até o final. Porque é que eu digo, acaba queimando o atleta. E não tem necessidade de queimar o atleta. Vitor, até porque tem uma joia no banco que é o Jean Martin, um ótimo volante, sai pro jogo com muita qualidade. Eu vi ele jogar no Scarpelli diversas vezes, um excelente jogador que acabou parando no Avaí por conta da Elefante, principalmente, porque senão não ia sair do Figueirense. Sim. E com certeza poderia entrar no segundo tempo e descansar o Ralf, né? Sim, concordo. E assim, ó, por isso que eu digo, entrava no segundo tempo, eu garanto pra ti que dava mudança no jogo. Porque assim, ó, o Avaí fez 5 substituições e eu não vi mudar, cara. Eu vi o Avaí retrancar mais ainda. Retrancou mais ainda. Aí ali no menos tomou o segundo gol antes das substituições. E não mudou nada, pelo menos não fez um gol, sabe? Pelo menos um golzinho pra dizer assim, ó, a gente pelo menos fez um gol, conseguimos um gol. E ficar parado, ficou meio que parado no tempo com as 5 substituições. E assim, ó, foi uma das melhores coisas, né? Tem um outro jogador também, que o Avaí, não me recordo o nome dele agora, que o Avaí também trouxe ali do Figueirense, que foi 2 contratações, por causa daquele rolo com a Elefante, que o Avaí acertou muito em ter contratado. Mas aí é onde que eu volto ali onde eu tava falando. O Avaí contrata os caras e não bota os caras pra jogar. Parece que fica, não bota ainda. Só bota quando precisar. Daí é capaz de botar um guri desse, mais ali faltando o seu 35 minutos de segundo tempo, aí queima o cara, o que ele vai fazer? Tem que chegar e botar já no início. O guri, quer dizer, uma das mudanças que eu faria no jogo agora, se fosse na ressacada. Botaria essa rapaziada pra jogar, que vão mostrar mais serviço do que o pessoal que entrou no primeiro jogo. Henrique Moresco, seu comentário sobre esse jogo. Acompanhou o jogo? Deu uma olhadinha? O que você tem a falar? Sim, acompanhei até com a nossa narração do Clássico em Debate, né? E acho que concordo muito com o que o Inctor falou. A Chapecoense ficou muito mais à vontade no jogo que o Avaí. O Avaí deixou a Chapecoense à vontade, né? Acho que com relação ao que a gente está vendo, alguns jogadores, ele comentou do Ralf, que estava abaixo por causa acima do peso, né? Abaixo do jogo, acima do peso, digamos assim. Mas outros jogadores também achei que ficaram muito aquém da expectativa. Se pensar o Valdívia, que chegou no Avaí com toda uma expectativa de aeroporto, enfim. Um cara que não jogou à altura do que a gente espera dele, dentro do. Eu, como torcedor do Figueirense, mas a gente espera de um jogador que vem dessa forma jogar em alto nível, né? E acho que outro ponto a ressaltar é que a gente não tinha torcida, né? E o Indy Condá sem torcida, por que o Avaí jogou tão acanhado, jogou tão para trás, mesmo com essa situação, sabe? E outro ponto que a gente não pode deixar de salientar, né? Porque uma coisa é um jogo com torcida, que a torcida do time te intimida, tu começa a jogar um pouco mais para trás, tu entra no contra-ataque. Mas outra coisa é um jogo que tu não tem a torcida, o campo está vazio, e aí tu acaba mantendo essa postura defensiva mesmo quando tu não precisa, às vezes, dessa postura para poder jogar, né? O Avaí tinha sido o melhor time no primeiro turno, jogar em relação ao Chapecoense, e não conseguiu desempenhar isso, né? O Henrique, foi o banner lá, o telão. O pessoal olhou pro telão, ficou com medo do tamanho do ficou torcedor. Com medo do e torcedor pro Skype ali, né? Aí deu Mas medo. que telão medonho. Uhum. E furado, né? Concordo. Tinha mais espaço vazio do que torcedor ali. Pessoal que estava com dificuldade de acesso. E aí tava difícil de acessar ali o negócio da Chapecoense. Mas é o que tem para fazer também, né? A gente até brinca com a situação, assim, de não dar dado certo, mas também não tem muita alternativa nesse momento, né? Ô, Henrique, Eu acho até continua.
Eu acho até uma alternativa interessante, né, tu fazer isso, mas com certeza feito meio às pressas. E com relação ao que vocês trouxeram ali do jogador do Figueirense que está no Avaí, se eu não me engano é o Matheus Lucas, né, atacante, e E ele ótimo jogador também, tinha feito um bom trabalho no Figueirense e acho que poderia ter sido uma boa opção ali para ataque, até no lugar do Rildo, que parece um poste. Do Rildo e Então, do Jonathan, inclusive, dos e do dois. Jonathan, é Ele é verdade. melhor do que os dois. Uhum. Acho parece que mesmo. Acho que é isso, sim. O Avaí deixou a Chapecoense muito à vontade no jogo e mais demérito do Avaí do que mérito da Chapecoense, eu vi nessa partida. Ô Victor, você acha que no fim das contas não ter jogo Eu concordo hoje contigo. concorda com a primeira parte do Henrique, né? Tá, beleza. Não, só pra. Eu vou fazer outra pergunta agora. Você não acha que Ah, no. sim, sim, eu concordo com a parte ali que ele falou. E aí, complementando, eu queria te fazer uma pergunta. Você não acha que, por conta de tudo que aconteceu, esse cancelamento de hoje não ajudou o Avaí, não? Porque ia ser difícil fazer 3 gols, estando depois de um jogo como jogou mal essa primeira partida. Me parecia que a Chapecoense vinha muito favorita para essa classificação. Ah, isso sem dúvidas. Querendo ou não, a paralisação dá um gás a mais pro Avaí se preparar, né? Porque ainda vai poder continuar treinando, até onde eu sei. A nova portaria que saiu vai poder ali, o Avaí vai poder treinar, mas fora esse negócio ali, que realmente a Chapecoense vinha aqui jogar humildinho, fechadinha, como um time que é, e sabe jogar assim. Só que é aquela coisa, né? O Avaí faz coisa. Eu acredito que o Avaí vai reverter esse placar. Fácil não vai ser, mas querendo ou não, respondendo, né? Finalizando a pergunta, essa paralisação aí foi mais benéfica para o Avaí do que qualquer outra coisa. Vai que bate um vento sul, né, Victor? A gente pode acontecer qualquer coisa, né? Já vimos isso em outras oportunidades. Vamos virar a página, porque vamos para Juventus e Figueirense. Jogo lá no João Marcato. O jogo foi às 3 horas da tarde, porque o estádio sofreu muito com o ciclone bomba. Vários refletores caíram, então o jogo não pôde ser feito noturno, né? Porque não tinha luz elétrica. Teve que ser feito às 3 horas da tarde. Aí o sol também já atrapalhou o negócio todo, porque estava quente mesmo no inverno. Figueirense foi a campo com o Sidão, as laterais Lucas e Sanches e a zaga com Pereira Alemão. No meio campo com Arouca, Eliezer, Everton e Guilherme. E lá no ataque o Diogo Gonçalves e o Pedro Lucas. Figueirense também mexeu 4 vezes. No jogo entraram Vitor Feijão, Rony, Paulo Ricardo e Nicolas. Ainda tinha lá no banco o Rodolfo, o Carlinhos, o Lucas Henrique, o Keké, que é uma das novidades, já foi para banco, foi recém-contratado, e o Everton Santos. Então passo a bola para, só antes disso, né, só passando o resto dos números, né? O Figueirense teve os gols aí do Pedro Lucas e do Diego Gonçalves. O Lucas ainda perdeu um pênalti, coisa para a gente comentar no nosso comentário. E o gol do Juventus foi do Itinga. Então 2-1 para o Figueirense lá em Jaraguá do Sul, Henrique Moresco. Olha, o Figueirense voltou diferente do Avaí, jogando bem nesse primeiro jogo. Acredito que não do 100% que a gente espera, até do time mais melhor do que até eu esperava, a minha expectativa de volta da parada. O time jogando um pouco diferente até do que a gente via antes da parada, que a gente via geralmente Vitor Feijão aberto de um lado, Diego Gonçalves aberto do outro, hora entrando Everton Santos. A gente viu um time com dois atacantes, né? O Diogo Gonçalves jogando ao lado do Pedro Lucas e jogando bem dessa forma. Taco ali o meio-campo do Figueirense, eu acho que é o ponto alto desse jogo foi a dupla de Everton e Guilherme, que conseguiram tocar bem a bola. O Everton vinha entrando muito bem antes da parada, não era um jogador frequentemente titular, mas era um jogador que quando entrava, trocava bem a bola, conseguia fazer bons cruzamentos, atingir bem a área. Eu acho que dessa forma o time fica um pouco mais veloz, né, se tu comparar ali com o volante, com a Arouca, esses são jogadores mais pesados, mais difícil movimentação. E aí tu vê um Everton e Guilherme são dois jogadores que se movimentam melhor, né? Eu acredito que o Figueirense foi bem,
O Diogo Gonçalves de novo grande destaque, né, marcando aí ele e o Pedro Lucas, né, combinam para 6 gols no Campeonato Catarinense até agora, os 2 jogando bastante bola e acredito que são a melhor dupla de ataque que a gente tem hoje no Campeonato Catarinense. Dando uma repassada ali no elenco, a gente tem o Sidão, que na minha opinião foi bastante seguro no segundo tempo, mesmo tomando gol, mas no primeiro tempo, quando o Juventus chegou, mostrou ali um pouquinho de falta de ritmo, que é normal para goleiro também. Quando o goleiro fica muito tempo parado, sente muito mais do que um jogador. A gente inclusive tem 2 goleiros no grupo aqui, o Victor que está atuando mais do que eu já estou aposentado, só jogo Master, né, como falei para ele. Mas é bem isso, né, Victor? O goleiro, quando fica muito tempo sem jogar, quando volta, a cabeça tá pensando em pular, mas o corpo ainda não foi, né? Não, com certeza. Para qualquer atleta, né, que jogue, seja profissional ou não, o cara tá jogando ali e ficar muito tempo parado, não é a mesma coisa que treinar em casa como o pessoal estava treinando. Eu vejo, botar eu como exemplo, eu vinha treinando em casa e depois a hora que eu comecei a treinar com bola é completamente diferente. Aqui o cara faz mais, em casa o cara faz mais um físico ali, né? E a hora que vai jogar a bola, como assim, falar do Sidão, vai jogar uma bola em escanteio, o cara pensa em pular, só pensa, que o corpo não obedece. Então é complicado. E o tempo foi curto de treinamento com bola, né? O Figueirense também, como o Avaí ficou naquela, vai pra Palhoça, treina, vai pra casa. Aí em casa os caras depois de começar a treinar com bola já não fazia mais. E a gente sabe como é que é jogador, né? Sidão já é um cara mais antigo, mais velhinho, já sabe como é que é, só vai lá, treina, mas a gente sabe que não é muito de fazer treino em casa. Muitos. Já os novos já não querem fazer, imagina já os mais experientes. Aí a gente teve uma boa participação do Sanches, né? Como a gente comentou no último Clássico em Debate, até comentei isso com o Henrique Santos, que o Sanches começou muito bem o Catarinense, teve a lesão, o Brunetti entrou um pouquinho perdido, porque o Brunetti é zagueiro de ofício, ele querendo ou não é um pouco improvisado na lateral, conseguiu se estabelecer, até conseguiu desenvolver bem o papel, mas para mim o Sanches é titular da posição. Assim como vejo o Pereira um pouco à frente do Rony. Depois quero o comentário do Henrique sobre esses pontos que eu estou levantando. Assim como vejo uma zaga um pouco mais segura com Pereira e Alemão do que Rony e Alemão. Mas Pereira não joga o próximo jogo. Quando acontecer esse jogo ele não joga, ele foi suspenso. Na lateral, Lucas com a sua experiência, mas esse jogador experiente não pode perder pênalti. Aí eu É vou cornetar mesmo. Jogador experiente não perde pênalti. Então, era para ter já matado de vez o confronto com um 3-1, mas o Lucas perdeu. E eu sempre me preocupo muito com esses jogos que acontecem essas coisas imponderadas assim. Ah, um time perde um pênalti, tem um segundo jogo, aí vem para cá, Juventus faz aquele crime que a gente costuma dizer no futebol, vence por 1-0 e vai para pênalti e elimina o Figueirense. Fica todo mundo falando: "Ah, pois é", né? Então, eu acho que quando tem oportunidade de pênalti, que é o, digamos assim, o momento mais mano a mano que teria um jogador e um goleiro para conseguir o jogador fazer um gol, não pode perder, minha opinião. A Arouca voltou a ficar bem fisicamente, né? O Arouca voltou a ficar bem fisicamente. O Catarinense ele deu uma boa oscilada da parte física, fez bem essa parada para ele, muito seguro quase todos os momentos, pouquíssimas falhas. Eliezer também senti que está um pouquinho acima do que estava antes da parada. Everton, Guilherme, o Guilherme estava bem. O Guilherme deu uma caída no jogo contra o Fluminense ali, um jogo antes no Catarinense, mas fez excelentes jogos no Catarinense. O Everton, ao contrário, chegou na metade do Catarinense, entrou pouquíssimas vezes, principalmente no segundo tempo, e para mim, esse meio campo do Figueirense não se mexe. Para mim, não se mexe, esse quarteto não se mexe. E lá no ataque também. Exceto se a gente perder algum jogador por algum problema. Dois atacantes lado a lado, se conversando. Duas assistências do Diego Gonçalves. Se olhando os dois o tempo todo, o Lucas e ele. Né? O Pedro Lucas já está totalmente dentro do elenco, né? Depois da estreia no Catarinense. Também entrou e saiu em alguns momentos, mas já está totalmente integrado ao elenco do Figueirense. Vai ser uma pena se o Figueirense tiver que devolver ele para o Internacional. Mas é isso. Dando um arcabouço geral, esse elenco do Figueirense, que me parece ser o melhor elenco do momento, então
o Márcio Coelho botou aquela famosa frase, a força máxima, né? Me parece muito bom, inclusive para a Série B. Me parece esses 11, né? Claro que o elenco depois dá uma mexida, mas esse 11 titular me parece ser um time muito bom. Quero comentar agora de Henrique Moresco. Eu concordo contigo em relação a esse 11 ser acho que o principal que o Figueirense tem hoje. Em relação ao Pereira, ele é um cara que entrou muito bem realmente na posição de zagueiro. O Pereira, de origem, ele não é somente zagueiro, ele joga de volante, jogou muitas vezes de volante pelo Figueirense. E eu ainda acho que ele rende melhor nessa posição de volante, né? Mas como muito bem disse, a gente tem hoje dois volantes jogando em bom nível, a Arouca e o Eliezer, e outras opções interessantes para essa posição também. Então, a gente tem também o Paulo Ricardo, Paulo Ricardo, e Isso. também acho que a gente não tá muito bem de volante, né? Então, eu entendo que o Pereira tenha mais espaço no time para jogar pela zaga, né? E com relação ao goleiro Sidão, é um goleiro que ele entrou com muita desconfiança no início do campeonato pelo Figueirense, né? Tinha muita gente que, inclusive eu, achavam que não seria a contratação ideal, ele cometeu algumas falhas, algumas inconstâncias, mas ele foi ganhando confiança dentro do gol do Figueirense, é um jogador bastante experiente, né? Foi conseguindo ali mostrar para a torcida que ele podia ser um goleiro confiável para pegar aviões, para toda a torcida alvinegra. E hoje ele acho que é um cara que tem respaldo, que jogou uma boa partida, claro que voltando da pandemia, eu acho que esses jogadores, né, a gente tem que fazer essa ressalva, acho, para todos os times, né? Os jogadores mais experientes, eles vão demorar um pouquinho a recuperar a boa forma, e vale para Ralf, que a gente estava comentando antes, que pode ter sido descuidado, sim, mas vale para Ralf, vale para Arouca, vale para Sidão, outros jogadores, outros times também, que a gente não dá para exigir que os caras voltem a todo vapor agora, porque a gente está num momento em que os jogadores treinaram muito tempo de forma individual e treinam meio mais ou menos, né, como a gente tinha comentado, É, então não dá para exigir. sabe, E esses treinamentos assim, a gente sabe, né? Porque até o próprio técnico do Avaí, ele falou, né? Se tem uma rotina, né? Sai de casa, chega no clube, o jogador que precisa do DM, ele vai lá no DM, o outro já vai ali, já vai pra academia. Então tem todo um horário, aquela coisa toda, né? Já aí tu vê como a gente sabe, um jogador desse que já são experientes, às vezes tem aquela tendência já de dar uma engordada por natural da pessoa, então o cara já não consegue, em casa o cara não tem academia toda, não tem o nutricionista toda hora, né? Então a gente entrando, como complementando o que o Henrique falou, esse negócio de quarentena prejudica todo mundo, todos os atletas. agora, não, deixa eu só fazer um adendo nisso. Não sei se os colegas e se o pessoal que está acompanhando segue Zé Antônio, ex-atleta do Figueirense, nas redes sociais. O Zé Não sigo Antônio, nenhum alvinegro. o Zé Antônio está com um shape muito melhor do que qualquer atleta profissional que está nos dois times de Avaí e Figueirense. Ele tem corrido Cara, mas tem um diariamente, jogador. Acompanhei. ele tem corrido mais ou menos 10 quilômetros por dia e feito vários exercícios que ele acaba mostrando na rede social dele, que assim, não precisa de muita coisa para fazer, os outros também poderiam estar fazendo. Então, às vezes, como a gente comentou, às vezes quando chega em casa, dá uma preguicinha tal, e acaba não fazendo, porque se realmente botar na cabeça que tem que manter o físico, o Zé Antônio hoje, da parte física, né, tirando a parte técnica de lado, cada um tem a sua opinião sobre ele, não é isso que eu estou discutindo, mas da parte física, ele consegue jogar tranquilamente em qualquer time do Catarinense. Facinho da Não, parte sim, física. eu vinha falando também, né, nos outros podcasts que a gente gravou, que o Frigeres, o goleiro do Avaí, Pedro Castro e o Gledson, que moram aqui no Campeche, no mesmo condomínio, eles vinham treinando direto. Eu acompanhava eles no Instagram. E também acompanhava claro, o Instagram do meu treinador lá, o preparador físico, o Lucas Mendonça, que junto com o intensivo físico estava treinando o Lucas. É, Quando pôde ali os professores treinar, o Lucas do Figueirense. Uhum. é isso aí. O Lucas também estava treinando direto, assim, entendeu? Então, querendo ou não, é bem como o Alan fala, né? Vai de cada um, aquela coisa, às vezes chega em casa, bate a leseira, não quer treinar.
É que, Mas E sinceramente. os jogadores, eles têm essa. Tem vários jogadores que têm essa disciplina, tem jogadores que não têm, né? Pegar exemplo até fora desse momento da pandemia, pegar o Zé Roberto, por exemplo, que jogou no Palmeiras até 42 anos, né? O cara tinha então um físico, mas tem que ter muita disciplina. Zé Antônio, outro exemplo fora do nosso situação do Walter, não sei se vocês estão acompanhando também na rede social. Sim, Ele emagreceu um monte durante a quarentena e sim, tá num shape melhor do que ele nunca esteve. Então pô, exatamente. acho ficou que magrinho, cara, eu vi. ele ficou muito magro. Então acho que os jogadores. O Lucas também voltou bem, mas voltou. Aquela questão do pênalti, eu nem comentei antes, só para fazer a ressalva. Eu concordo que eu acho que o jogador não pode perder isso. E, sinceramente, se tem um centroavante e ele for bom de bater na bola, tem que botar esse cara pra treinar a bater pênalti. Tem que botar um Diogo Gonçalves, um Foi Pedro Lucas a bater pênalti. Porque é o cara que já tem qualidade de bater na perguntando, bola. Não que o perguntando Lucas do não seja um pênalti. jogador de qualidade. Fala, Vitor. Pode falar. Perguntando do pênalti ali, vocês não acham que o pênalti foi meio mandrake, não? Ah, foi. Eu achei o lance Já duvidoso. Eu É, sou torcedor, tumultuando, então. já tumultuando assim, é não um lance foi, de VAR. Eu acho que acho que não é um foi lance. pênalti não. Eu acho que é um lance de VAR. Eu acho Eu acho que foi. que precisa. Eu acho que foi. Se tivesse um VAR Mas o sofrimento. efetivo. Se tivesse, acho que um VAR efetivo, iria para VAR, iria analisar, reanalisar. É, no momento, na hora que eu vi o lance, eu achei que tinha sido pênalti. Na hora que eu vi o lance pela primeira vez. Na hora que eu vi o replay, já em câmera lenta, eu já fiquei com certas dúvidas. Aí eu já vou mais para a parte de talvez não tenha ido. Mas eu acho que na casa ali de 60 a 40%. Não é um negócio assim Uhum. tão escandaloso e também não é um negócio totalmente claro. Então, são opiniões conflitantes. Aqui na nossa mesa a gente já teve. O Vitor já fala que não tem e o Henrique fala que tem. Então também tem isso. Faz Só o parte. ponto sobre o porquê que eu achei que foi o pênalti, né? Tem um ângulo que fica de frente, assim, que eu acho que fica um pouco. Eu acredito ali que foi um pênalti, mas é um lance muito duvidoso. E é um lance que, se não fosse marcado o pênalti, a torcida não ia chiar tanto, digamos assim, né? É aquele lance que poderia ser lance de talvez de interpretação, como falou de VAR, né? E aí é uma pena a gente não conseguir saber, né? Será que foi, será que não foi pênalti? Fala aí, Victor, o que que tu acha? Pra mim não foi, cara, porque olha, os jogadores que eu vi de comentário de gente assim da Juventus e também até outros torcedores falaram que não foi. Eu vi o lance, realmente acontece de início o cara não perceber, mas pô, o bandeirinha tá olhando, o árbitro tá perto. Ah, acho que foi mandrake esse pênalti aí. Ainda bem que perdeu. Aí também não teve nem possibilidade de mudar o resultado do jogo, né? Então fica para a história. Parte final Fica a gente deu uma repassada nos dois. Eu acho que Figueirense tinha uma possibilidade muito grande. Talvez eu colocaria na casa de 90% de conseguir essa classificação para cima do Juventus. Já o Avaí teria que passar muito trabalho. Talvez ficaria ali na casa de por jogar em casa, uns 60%, 55% de classificar. Muito mais complicado. Mas nós não vamos saber quem vai passar por enquanto. Por quê? Porque o campeonato foi. Essa rodada foi cancelada e a gente provavelmente só amanhã, enquanto você está escutando esse podcast, talvez já tenha saído ou não já o novo decreto do governador do estado, alterando, possivelmente alterando as diretrizes de vigilância sanitária aos eventos esportivos. E aí ele pode simplesmente voltar atrás e fazer aí o cancelamento total de atividades esportivas, o que talvez poderia parar treino, poderia parar as competições e aí novamente a gente ficaria sem futebol. Como você vê essa Alan, situação, Victor? então, eu vejo que assim, ó, a minha opinião, assim, a gente brinca, né, fala de Avaí, Figueirense, bota o clubismo ali em cima disso tudo, mas a gente falando bem sério em questão de saúde e segurança de todos, eu acho que o Catarinense não deveria nem ter voltado. Para mim, o Catarinense deveria, assim, ó, cancela, deixa os times treinando ali, preparando para o brasileiro, que até começar o brasileiro, acredito eu, já esteja um pouco mais calmo esse negócio de coronavírus para cá e para lá. Sabemos, olha o risco que teve agora, falar uma coisa bem séria. A Chapecoense foi muito irresponsável. Olha o que os caras fizeram. Botaram os caras para jogar, não tinham os resultados de exame. Ou tinham, não se sabe, né?
Mas aí só depois, só falaram que tinha os caras ali com os atletas, né? Com coronavírus. Só porque aqui em Florianópolis é obrigado a tu mostrar o resultado, senão eles não tinham mostrado. E aí tem o risco também dos caras do Juventus para os atletas do Figueirense. E outra, cara, que irresponsabilidade do clube para com os seus atletas, família dos atletas, de funcionários. Como é que me permitem um negócio desse? Como a federação me faz um negócio desse? De, não, não, tudo certo. Não tem, não tem tudo, não tá todo mundo certo, então joga então. Aí olha só, cara, são 14 pessoas, não é uma. Como o Figueirense descobriu de uma e saiu, o Avaí sabia dos 4, tirou os 4 até realmente saber certinho. É, eu acho que assim, todo mundo tá falando de protocolo, seguir o protocolo é falho. O protocolo é falho quando o cara que não respeita o protocolo. Olha o Avaí, olha o que o Avaí tá fazendo, olha o que o Figueirense está fazendo. Usa aqui, tirando o clubismo, que todo mundo me conhece sabe como é que eu sou com o Avaí. Mas olha o protocolo que o Dr. Funchal fez. Olha o que o Avaí está fazendo para manter todo mundo em segurança e poder jogar. Será que o problema é realmente o protocolo? Não, o problema é de quem segue o protocolo. Quem não segue, na realidade. Que não Quem segue, olha ali né? o protocolo, olha, tô nem aí. É quem não segue o protocolo. Aí teve um repórter que eu não vou citar o nome, que já me bloqueou no Twitter, né? Só para deixar claro. Mais um, que ele Intriga! veio A falar, fila, a que fila é ele veio grande. falar que a fila é grande, que ele veio me falar para todo mundo que, não, agora a culpa do Covid é da Chapecoense. Não, a Chapecoense não é culpada do Brasil, Santa Catarina, todo mundo ter o coronavírus. Ela é culpada pela irresponsabilidade de botar os seus atletas, os seus funcionários e todos que foram lá no jogo na quarta-feira. Isso é responsável. Fica aqui o alerta. Cancela o Catarinense e vai todo mundo se proteger. Porque o negócio é sério, cara. Eu tenho amigos assim, ó, que estão em casa de quarentena porque pegaram Covid. Por quê? Para não ficar nessa aqui, né? Eu vou treinar assim mesmo, quando não tava podendo. Tava junto aí, tava nem aí. Não, é só uma gripezinha. Vai vendo o que é. E olha que o povo tem tudo histórico de atleta, hein? Pois é, É, Ah, pois pois é. é. E o que eu ia dizer também, acho que concordo totalmente, a palavra que define é irresponsabilidade nesse momento. Se for pegar um dado, não sei, essas últimas semanas, desde a volta, assim, né, foram 26 contaminados entre jogadores, comissão técnica, que foram divulgados oficialmente, né? Que imagina os que não foram, que a gente teve em outros times que não, talvez estejam ocultando, contando os dados. É uma pena isso, né? Porque se a gente tivesse um protocolo que não fosse falho, por exemplo, assim, os jogadores precisassem concentrar em um ambiente específico por 3, 4 dias e fazer os testes e se manter concentrados desde os testes até o jogo para evitar um contato, evitar um retorno à sua casa, uma aglomeração, porque a gente não, cada um cuida de si, mas se a gente está falando de uma organização, de uma federação, de um clube, ela tem que se responsabilizar por todo mundo que está envolvido com ela. Então, eu acho que a gente teve uma volta falha, uma volta antes da hora, e aí isso resultou numa paralisação agora que se a gente tivesse tomado cuidado, feito um protocolo correto e seguido medidas como essa de manter um isolamento, uma concentração da equipe de forma talvez mais constante, com os testes feitos certinho, com não aquele teste rápido, né, o teste mais completo, a gente conseguia talvez estar voltando ao futebol na próxima semana, na outra, de uma forma bem mais segura, como fizeram os outros países. Né? eu vou escutar agora as nossas participações. Primeiro, vou colocar no ar Não, agora. e hoje o PSG já Fala. jogou, né? Sim, Neymar marcando 2 gols ainda, eu acho. É com Não, público ainda, e falando, inclusive, né, né? que tipo, hoje foi liberado 5 mil no estádio lá do PSG, né? 5 mil Lá, torcedores, um é, pertinho do outro. Mas, enfim, isso. eu não vejo com bons olhos. Eu Já também não. deixando também aqui que acabou de chegar uma notícia, né? O pessoal deve ver, mas é bom deixar a gente aqui, deixar no Clássico em Debate, que a Prefeitura de Tubarão, ela proibiu os jogos profissionais na cidade. Então, Então Tubarão e Concórdia, não vai como a ter. federação estava pensando em fazer só o jogo do descenso, que houve esse boato, né? Uhum. Então já não vai poder. Tá permitido só treinamento, mas também vai ter agora em breve algumas alterações. Essa informação é do repórter Matheus Aguiar. Que não é meu parente, né? Por mais que tenha o mesmo sobrenome. Vamos só escutar os nossos parceiros que gravaram recados para a gente sobre esse assunto da paralisação do Catarinense. Primeiro, a gente vai colocar para você escutar um novo membro do Clássico Debate, entrou aí para participar da Rádio Clássico Debate, que faz as transmissões
dos jogos do Catarinense via web rádio, junto lá com o pessoal do Esporte de Primeira do Eduardo Ventura. E já participou do nosso programa também como entrevistado e agora vai participar como membro do Clássico em Debate. Você escuta o comentário de Eduardo Fernandes. Fala pessoal do Clássico em Debate, tudo bem? A gente estava preparado para transmitir os jogos desse fim de semana, né? Tanto do Avaí quanto do Figueirense pelas quartas de final, mas foi surpreendido pelos inúmeros casos positivos de Covid espalhados pelo estado. Começou com a Chapecoense, 11 integrantes da delegação da Chapecoense, do elenco da Chapecoense, incluindo comissão técnica e atletas. Depois veio a nota do Criciúma, do Joinville. Foram diversos casos pelo estado que ocasionaram na vigilância sanitária de Florianópolis e depois o governo do estado cancelarem as partidas deste fim de semana. Na verdade, não deste fim de semana, né? As partidas válidas pela volta das quartas de final do Campeonato Catarinense. Vai ter o retorno, inclusive a Federação Catarinense de Futebol tem o objetivo de terminar o Campeonato Catarinense, porque tem outros objetivos e tem diversas questões ligadas a transmissões, direitos e até mesmo questões financeiras com a Federação Catarinense de Futebol e os clubes, e por isso eu acredito que vai ter um término dentro de campo. Mas a gente não pode descartar nada, né? Porque fica achatado o calendário, até mesmo pelo início do Campeonato Brasileiro, que vai ser em breve. Então a gente fica nessa expectativa do que vai acontecer, embora a gente torça para que o campeonato se decida realmente dentro das 4 linhas. Eu falei com alguns amigos que eu tenho dentro da Chapecoense, pessoal que trabalha por lá. Alguns deles atestaram positivo para o Covid. Um deles foi o assessor de imprensa, o Guilherme Gribler. Entrei em contato com ele, ele me disse que no domingo ele acordou com febre. No domingo passado ele acordou com febre, tomou um remédio, passou, não teve mais nenhum sintoma. E aí quando chegou, se não estou enganado, na terça ou na quarta-feira, ele fez o teste, deu positivo para Covid. E aí ele ficou surpreso, não sabia o que fazer. E aí ele procurou o médico da Chapecoense, que respondeu na mesma hora que não só ele, mas outras pessoas também tinham atestado positivo para Covid. E aí, afastamento de jogadores, de membros da comissão técnica, assim foi feito também com outros clubes. Mas aí cabe também a questão financeira, né? A Chapecoense já estava na região da Grande Florianópolis, estava hospedada em um hotel na Palhoça, treinou no Campo do Eldorado, na Palhoça também, então teve todo o deslocamento de avião, a volta de ônibus que aconteceu, alimentação, hospedagem, tudo que envolve uma logística no futebol. O Criciúma também começou o seu deslocamento. Antes de terminar o deslocamento, recebeu a informação de que não teria rodada. Então tem toda essa questão envolvendo os gastos dos clubes, que vai ter que precisar, vai precisar aí dar uma analisada, né, no que aconteceu e no que vai acontecer daqui para frente. A gente lamenta, mas a gente sabe que é preciso tomar muito cuidado. Muita gente defende que atletas integrantes de comissão técnica que tenham um testado positivo, que sejam retirados e os demais atletas participem das partidas. Isso é uma discussão que vai gerar, tem torcedor que é a favor, tem torcedor que é contra. No Rio de Janeiro, por exemplo, teve um jogador do Fluminense que atestou positivo, retiraram ele da final, e a final aconteceu porque os outros jogadores fizeram o teste depois da confirmação do atleta do Fluminense, mas ninguém atestou positivo para o Covid-19. Foi assim que aconteceu com os jogadores do Avaí, com os demais jogadores da Chapecoense também. Apesar de terem tido contato com aqueles atletas que tiveram detectado Covid, nenhum deles teve esse diagnóstico depois. Então fica essa questão, nessa discussão aí que já foi gerada de um tempo antes de começar o campeonato, e agora com essa nova paralisação. E a gente vai ter que esperar os novos capítulos dessa novela, e vamos ficar esperando para saber se o campeonato vai terminar dentro das 4 linhas ou não. A gente quer ver a bola rolando, mas a gente quer ver com segurança também. Então que se decida o melhor para todos os lados, e que as coisas
sejam definidas logo. Que o Covid vá embora logo, que o futebol volte logo, porque é o que a gente gosta, né? Valeu, galera. Peço desculpa aí pela minha curta participação no debate de hoje, mas eu tive alguns contratempos e aí, devido a isso, a gente ficou com essa nossa participação. Valeu, um abraço a todos. Bem, esse foi o comentário aí do Eduardo Fernandes sobre a questão da pandemia e tudo que acontece nesse trâmite. E agora a gente vai escutar também um outro comentário. Esse de vocês já conhece, o homem polêmico aqui do nosso clássico debate, que tem muitos fãs no Twitter, Henrique Santos. Cada vez que ele publica alguma coisa, chove comentário, é uma delícia de acompanhar. Vale a pena você seguir o Henrique Santos no Twitter. E ele também comentou, também deixou um recado, não pôde estar conosco, porque provavelmente deve estar vendo o Flamengo nesse momento. Não pôde estar conosco aqui na gravação. E também mandou um recado sobre a questão da pandemia. Escute agora Henrique Santos. Boa tarde, Alan. Boa tarde aos ouvintes do Clássico em Debate. Infelizmente, neste domingo não teremos jogos de volta das quartas de final do Campeonato Catarinense, em virtude do coronavírus ter marcado presença em alguns clubes aí do nosso futebol catarinense. Nesse momento, tivemos Chapecoense, Joinville, Criciúma e outros times aí com membros da comissão técnica e jogadores com a doença. Infelizmente, não temos o futebol, vamos ter só no meio da semana a rodada de descenso, a disputa entre Concórdia e Tubarão. E a minha opinião, Alan, e aos ouvintes do Clássico em Debate, é que havia um protocolo, foi criado toda uma estratégia, principalmente ali pelo doutor Luiz Fernando Funchal, do Avaí, e esse protocolo foi desobedecido. A gente pode falar sobre o retorno, se era precipitado, se não era. Eu vou ser bem sincero com vocês, posso até estar na contramão da maioria dos debatedores, principalmente agora que deu esse surto em alguns clubes. Eu era a favor e sou totalmente favorável ao retorno do futebol. E a gente pode citar outros exemplos, como aí o UFC, a Fórmula 1, outros esportes, o futebol na própria Europa, nos Estados Unidos, enfim, voltando, mas um protocolo rígido, um protocolo que precisava ser obedecido e não foi obedecido aqui em Santa Catarina. A gente teve casos do próprio delegado da partida entre Figueirense e Juventus de Jaraguá do Sul, no meio da semana, ele conversando e atuando com a máscara no queixo. Tivemos outros casos de jogadores que foram testados e o resultado, ao invés de sair antes do jogo, saiu depois. E aí também a total falta de compreensão e total falta de lógica, de raciocínio de quem fez e quem autorizou toda essa situação, né? Então agora a gente tem uma paralisação novamente no Catarinense, não sabemos quando vai voltar, mas a gente tem que ser também racional e tem que entender tudo o que aconteceu, o que pode acontecer. Está sendo disputado agora na terça-feira a rodada do descenso entre Tubarão e Concórdia, e uma coisa que ninguém percebeu, talvez, o campeonato tem que acabar em julho, tal, enfim. Mas esse término em julho é só porque os clubes pequenos eles não teriam que pagar aí salários aos seus dirigentes, aos seus funcionários, aos seus jogadores, comissão técnica em agosto. Os clubes pequenos que não têm calendário no segundo semestre são 3: Tubarão e Concórdia, que vão jogar na terça-feira a rodada do descenso, e na outra semana vão finalizar a sua participação aí dentro do mês de julho, e o Juventus de Jaraguá, que provavelmente vai ser eliminado pelo Figueirense quando o campeonato voltar, porque o Figueirense já venceu lá em Jaraguá, tem muito mais time, muito mais condições, provavelmente também vai eliminar o adversário, e aí quando o campeonato voltar, talvez ainda em julho. E outra coisa, né? O Campeonato Brasileiro, tanto das séries B e C e D, que são onde nós temos temos times de Santa Catarina participando, vão começar ali a série B e a série C entre 8 e 9 de agosto e a série D mais para frente ainda. Então, não tem problema de esticar o Campeonato Catarinense até meados ali de agosto, 5, 6 de agosto, dá para jogar tranquilamente a final do Campeonato Catarinense, levar um pouco mais à frente, talvez, porque a gente sabe como é que é o calendário da série da série B, que tem jogo na terça, depois tem jogo só daqui a 10 dias, enfim. Então a gente dá para fazer
conciliar isso tudo. Vamos ver o que vai aguardar e esperamos, sim, que o protocolo que foi estabelecido, foi criado, seja cumprido. Se cumprir, fizer o básico, como foi feito pelo Avaí, como foi feito pelo Figueirense, com todas as regras, com todas as situações que estão escritas naquele documento, é tranquilo de voltar a jogar. Tranquilo, 100% não é em lugar nenhum do mundo. A gente está vendo que o coronavírus está se espalhando, principalmente aqui em Santa Catarina, agora nessa época de frio, enfim, com o comércio liberado, com os ônibus voltando. Então a gente tem que seguir o protocolo, seguir a risca. E aí, Alan, voltar a jogar. Eu, pelo contrário aí que a maioria está dizendo, eu sou favorável ao futebol e, como dizem muitas pessoas, felizmente nós temos esses testes que estão sendo feitos aí na comunidade do futebol, na comunidade da imprensa que cobre o futebol também em Santa Catarina, estão sendo feitos esses testes. A gente está vendo as dificuldades aí nos municípios que muita gente não consegue ser testada, mas pelo menos por esse lado os jogadores, as comissões técnicas, a imprensa estão sendo testadas e aí, quem sabe, ajudando a diminuir o contágio do vírus, tá? Um grande abraço ao Alan, aos participantes do Clássico em Debate. E na próxima semana a gente volta, quem sabe, falando de futebol ou então projetando o retorno, mais uma vez, do Campeonato Catarinense. De Palhoça, na Grande Florianópolis, Henrique Santos para o Clássico em Debate. É isso aí, diretamente da Palhoça para o Clássico em Debate. É isso, ouvimos os dois e agora a gente vai fazer o nosso contraponto final. Queria levantar a questão. O Victor foi muito lá antes de a gente escutar os áudios dos nossos colegas, da questão protocolar, né? Foi feito um protocolo muito bom, um protocolo de segurança pelo médico do Avaí Funchal, mas é um médico, além de ser médico do Avaí, é um médico extremamente conhecido na cidade, é um médico que todo mundo que acompanha a parte esportiva conhece ele, é um cara que com certeza faria um bom papel, e fez um bom papel. Porém, como a gente sabe, o brasileiro é um bichinho engraçado, né? Porque é um bichinho que não sabe cumprir nenhum tipo de regra. E aí criou-se um protocolo para que o campeonato finalize em campo, para que a gente tenha um campeão em campo, tudo isso, tudo que foi falado, mas os times não seguiram o protocolo. Todos os times em algum momento deram uma vacilada no protocolo. Todo mundo se cumprimentou depois do jogo, que estava no protocolo que não podia. Tinha gente ali que errou a aguinha, pegou a aguinha do colega, também não podia. Então assim, faltou talvez sentar com eles em uma sala, com o seu devido distanciamento, e explicar: a partir de agora vocês não podem mais fazer isso, isso e isso. Se fizer, se a gente vê no vídeo, perde tanto por cento de salário. Entendeu? Então tem que ser assim. Se é difícil que seja entendido, que os atletas cumpram e que os clubes também cumpram as suas partes que são de responsabilidade, tem que ter esse tipo de punição. A Chapecoense, a gente não sabe internamente como isso aconteceu, mas claramente vários erros aconteceram. De não avisar, de deixar para avisar no dia seguinte, de a pessoa aparecer sintomática e demorar um dia para fazer um teste. Lembrem bem, pessoal, o PCR é 3 dias. E aí eu faço a pergunta já para os colegas da mesa. Imaginem vocês, eu faço o teste, eu estou com Covid, tá? Eu faço o teste hoje do PCR. Só que eu não sei que eu estou com Covid, eu estou assintomático. Amanhã eu entro em campo, abraço e beijo todo mundo. 22 jogadores, sou amigo de todo mundo, cumprimento todo mundo, dou soquinho. Aí depois do soquinho o cara vai lá e coça o nariz com a mão do soquinho. E aí vai. Eu infecto sem saber 20 e poucas pessoas. Aí sai o meu teste, opa, eu sou afastado. Tá, e aí? E os 3 dias anteriores? Então assim, futebol precisa voltar? Precisa voltar, mas precisam que sejam cumpridas as regras. Que o protocolo seja levado ao pé da letra. Ah, mas é ruim de fazer. Não importa, tem que fazer. Se tu quiser voltar a jogar futebol, tem que fazer. Senão não volta. Senão cancela o campeonato e vai esperar até agosto para jogar o brasileiro. E já falo aqui, ó, no dia 12/7, quase 30 dias antes de começar, vai dar problema no brasileiro também. Ah, Alan, tu tá fazendo agorando? Não, vai dar problema porque os clubes não estão nem aí. Eles querem voltar o quanto antes para voltar a receber receita que precisam, ok, ótimo, precisam de receita.
Mas não é assim que funciona. Antes da receita tem um monte de vida envolvida. Cada jogador de futebol desse tem, a maioria deles tem pai, mãe, irmão, filho, filha, mulher. E aí, quando essas pessoas voltam para casa e vão acabar infectando uma mãe já com idade, isso não é pensado? Porque eu duvido muito que algum clube do Brasil vai dar um centavo para um familiar que vai falecer por conta de um jogo de futebol. Mas eu duvido. O Flamengo não pagou o ninho lá que morreu um monte de criança. E tu acha que isso, mas é o Flamengo? Não, o clube é tudo igual, meu amigo. O clube é tudo igual. Quando mexe com o seu próprio dinheiro, tudo muda. Para falar do dinheiro do vizinho é fácil pra caramba. Então não vai acontecer. Eu já tô falando agora, 12/7. Me cobrem lá na frente. Se não fizerem certo, vai dar problema. Lá pro dia 15 de agosto, que aí vai passar os primeiros jogos ali, até os primeiros jogos pode ser que eles aconteçam, porque vão dar uma escondida nos testes antes para começar de uma vez, porque depois de começar, começou, né? Lá pro dia 15 vai começar a estourar tudo quanto é clube do Brasil com coronavírus. E aí eu quero saber o que vai acontecer. Victor Machado. Oh, eu concordo plenamente contigo, Alan. Até o pessoal estava comentando no Twitter, ele falando que se no Catarinense tá assim, imagina no Brasileiro. Que daí vem clubes de São Paulo, que São Paulo está entrando agora na fase amarela, uma coisa que a gente fala, amarelo, alerta amarelo lá, sendo que agora esse final de semana deu sol lá, um monte de gente tava na praia. Eu acho que o pessoal assim, ó, falam muito em rede social, mas não olham para si, falam muito dos outros, mas não olham para si. E eu vejo muito isso. O pessoal não tá cuidando, não tá tendo um cuidado, pelo menos começando por si. E eu vejo dos clubes também. Vamos pensar que o clube for ser uma pessoa só, que adianta Avaí e Figueirense se cuidar, se Juventus e Chapecoense não estão se cuidando. Se ficar assim, esse ano não vai ter futebol. Porque vai começar agora o governo do estado aqui acordou e viu, ó, temos que voltar atrás. Tanto que o Rodrigo Faraco até chegou e falou, né, no seu Twitter, que tem tudo para o governador voltar atrás da liberação do futebol. E é algo que assim, ó, gente, não dá, são vidas. E assim, ó, tem muito jogador que tem filho pequeno. Esposas acabaram de ter filho. Então, olha o risco. Não é só uma pessoa, são várias. Não tem como ficar aguardando resultado. Cara, são 3 dias, como o Alan falou. 3 dias. Nesses 3 dias aí, ó, se tu encontrar uma pessoa, já são 3 pessoas. E vai somando. Essas 3 pessoas vão lá e encontram mais 3. E assim vai. Olha, não dá. Eu gosto de futebol, eu jogo futebol. Tô parado, agora que eu voltei a treinar, mas separado, com todo o cuidado possível. Mas é aquela coisa, é mais fácil a gente aguardar. É igual quando a gente tem uma lesão. Os médicos sempre falam, ó, aguarda um mês sem jogar para te poder jogar os outros meses. É igual agora. Paciência contra o coronavírus. Para depois todo mundo vai poder se abraçar, ir para festa, se beijar, fazer o que quiser. Mas agora não é o momento. Henrique E, Moresco. e acrescentando ao que o Victor falou, acho que o brasileiro é ainda pior de fato. A gente tem aí um campeonato nacional em que os times têm que pegar aí um avião para ir para um lugar, pegar um aeroporto. Vai vir no voo fretado, mas vai ter que circular, vai ter que sair, pegar um hotel em um outro lugar. E qual que é a segurança, qual que é a limpeza que está tendo nesse hotel? E a gente não pode ter o futebol como um ponto de contágio no Brasil. A gente já tem diversos pontos de contágio, diversos pontos que tá acontecendo. O pessoal indo pra praia, que ele trouxe ali, pô, isso infelizmente tá acontecendo, as pessoas infelizmente estão tendo festas clandestinas. E a gente não pode ter o futebol contribuindo para isso também, sabe? A gente tem que ter o futebol como exemplo de que isso só vai acontecer, só vai voltar se o protocolo for de uma forma bem mais controlada, em que os times tenham controle do que os jogadores estão fazendo, seja numa concentração em que eles testam antes, pegam o resultado e aí sim entram em concentração. Mas eu mesmo assim acredito que só vai poder voltar ao futebol quando a gente tiver alguma coisa que dê segurança pro pessoal estar jogando também e para a torcida poder estar apoiando seus times das suas casas, sabendo que vai ter jogo agora e vai ter jogo na semana seguinte, senão enquanto isso
eu acho muito difícil a gente estar voltando ao futebol profissional no Brasil, em Santa Catarina, e eu até defendo que a gente teria o término do futebol do Campeonato Catarinense, porque acredito ser mais seguro disputar um Campeonato Catarinense lá na frente, com todas as medidas, do que o Campeonato Brasileiro. O Campeonato Estadual, em que a gente consegue ter um deslocamento mais seguro dos jogadores, enfim. Mesmo assim, não vejo com bons olhos isso retomando logo e não acho que vale a pena. Assim como não vejo com bons olhos o que foi trazido antes dos torcedores indo para o estádio com 5 mil pessoas lá na França. Eu não acho que esse tipo de atitude é hora para isso ainda. É verdade. Temos um longo caminho e, por irresponsabilidade, eu acho que essa é a palavra que resume tudo, vamos ter que recuar ainda mais, dar uns 4 passos para trás para voltar a caminhar para frente. Vamos chegando à parte final do nosso programa de hoje. Conversamos aí sobre os jogos que aconteceram e também toda essa polêmica que envolve o cancelamento das rodadas, agora da rodada completa, né? Também os jogos que definem lá o rebaixamento também não vão acontecer. Trouxe aqui a informação o Victor através de reportagem, né? Do Matheus Aguiar, é isso, né, Victor? Isso mesmo, Tá, Matheus Aguiar. beleza. Então, só para a gente dar o nome às pessoas, que isso é sempre interessante. Então, também, Prefeitura de Tubarão também vendo a movimentação das outras prefeituras, vendo o que pode acontecer do governo do estado. Já travou, também não vai ter o jogo lá de Tubarão e Concórdia para definir quem é que vai jogar a segunda divisão. Então ficamos por aqui na expectativa do que vai acontecer, do que nós vamos trazer de informação na próxima segunda-feira, no nosso próximo podcast Clássico em Debate. Dou aqui as considerações finais, o meu grande abraço a Victor Machado pela sua participação. Agradeço mais uma vez, né? Agora é o 11º podcast. Agradeço mais uma vez por terem me convidado, né? Estamos aqui todo domingo. E agradeço a todo mundo que acompanha, né? A gente tá tendo um feedback bem legal. E o Henrique Moresco aí, quando quiser participar, é só falar. As portas estão abertas para mais uma pessoa aqui para aumentar o nível do Clássico em Debate. Eu agradeço o convite de vocês, agradeço a lembrança do nome, Henrique Santos também, que trouxe meu nome, trabalho com ele no meu Figueira, né, no blog, e acho que é uma pena não podemos falar de futebol agora, espero que nos próximos a gente, com toda a segurança, possa estar falando disso. Agradeço também a audiência de todo mundo e quem esteja acompanhando o podcast, quando quiser, seja no Spotify, seja no YouTube, tá? Um grande abraço. É isso. Você que nos acompanha, siga as nossas redes sociais, siga o Clássico em Debate no Twitter, agora com o nome ali de Rádio Clássico em Debate, que a gente está trazendo. Vamos tentar continuar transmitindo jogos, né? Quando voltar, a gente vai ver o que vai acontecer. Mas a gente vai tentar trazer aí esses jogos que terminam as quartas de finais, as semifinais, e aí tomara que a gente consiga fazer uma final, né? Que Avaí e Figueirense vençam seus adversários, que a gente faça aí uma grande festa na final, que não seja uma festa nas arquibancadas, como sempre são os clássicos aqui em Floripa, mas que seja uma festa virtual com os nossos programas e com a nossa transmissão. Então, se você está vendo no YouTube, se inscreva, ative as notificações, ative o sininho para receber sempre quando a gente tiver ou transmissão ao vivo ou tiver podcast, você vai receber a notificação. E no Spotify também ativa a notificação, vai lá em configurações para receber os próximos podcasts, a informação do Spotify. Vamos ficando por aqui, eu dou uma até breve e tchau!